Oi, oi, gente, tudo bom? Olha eu aqui de novo, mais uma vez para falar com vocês sobre algum tema muito legal da audiologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente não abordou até agora. A gente vai falar sobre o nosso equilíbrio. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga da área da audiologia aqui da Fonoline, já tenho alguns cursos, já venho conversando há um tempo com vocês sobre audiologia, e antes da gente entrar nesse novo mundo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui, curtir. Como eu sempre digo, a gente tem vários cursos, diversas áreas, a gente conversa sobre diversos assuntos, tá certo? Hoje eu queria conversar com vocês para que a gente pense um pouquinho como é que o nosso equilíbrio acontece, como é que a gente consegue se manter em pé, como é que a gente consegue dar uma pirueta, como é que a gente consegue caminhar sem desequilibrar, como que a gente consegue mexer o tempo todo a cabeça sem ficar tonto, né? Claro que a gente não está falando das situações extremas, de quando, por exemplo, a gente está num brinquedo, ou quando a gente é criança e a gente rodopia, mas eu acho que a gente tem que entender como o sistema todo funciona. A gente ouve muito falar do equilíbrio por causa do nosso sistema vestibular, que faz parte da nossa orelha interna. Lá na nossa orelha interna a gente tem a cóclea, mas a gente tem um labirinto, que tem canais semicirculares, sáculo e utrículo. Eles são responsáveis por uma grande parte do nosso equilíbrio. Eles são responsáveis por mandar a informação de movimentação da nossa cabeça. Então, nossa cabeça está virando para um lado, nossa cabeça está virando para outro, para cima. Também é responsável por mandar a informação se a gente está acelerando para frente num carro, se a gente está acelerando para cima e para baixo no elevador. Essa aceleração a gente chama de aceleração linear, e o nosso movimento de cabeça a gente chama de aceleração angular. O nosso labirinto, a gente tem um de um lado e um do outro na orelha interna, ela é responsável por mandar essas informações, certo? Beleza. Mas só isso não seria o suficiente. Então, o nosso equilíbrio no geral, corporal, da gente conseguir ficar em pé, conseguir andar, conseguir se movimentar, ele acontece a partir de um tripé. São três informações que o nosso corpo manda, o cerebelo integra essas três informações e aí o nosso corpo sabe se precisa fazer algum ajuste para manter a gente equilibrado ou não. Qual que é esse tripé? É o sistema vestibular, que a gente acabou de falar, é o sistema visual, por isso que muita gente, quando tem alguma dificuldade de equilíbrio, se fecha o olho, desequilibra mais ainda, porque perde um desses tripés. E é o sistema proprioceptivo, são os nossos mecanorreceptores que falam se você está sentado, se você está em pé, se você está andando, se tem algum peso, se não tem nenhum peso, e daí por diante. Então, a gente precisa que esses três tripés, três pezinhos do equilíbrio estejam funcionando bem. A visão, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo, tá? Se por acaso um desses deixa de funcionar bem, manda uma informação errada, a gente fica desequilibrado, a gente fica tonto, a gente pode até enjoar. Se os três estão mandando informações corretas, mas eles interagem de forma errada, por exemplo, o cerebelo não está funcionando bem, isso também vai causar tontura, tá? Então, a gente vê que a tontura, ela tem diversas causas. Ela pode ser um problema em um ou mais desses tripés, ou ela pode ser um problema na integração desses tripés, tá? Claro que cada um desses problemas tem uma características mais específicas. Por que que se procura tanto fono, tanto a questão vestibular, já que eu tenho mais dois sistemas que também podem dar problemas quando o paciente está desequilibrado? Porque 80% das vestígios, tonturas e desequilíbrios são por problemas do tripé e do aparelho vestibular. Então, nós somos responsáveis por fazer esse diagnóstico e por fazer essa reabilitação, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês como esse tripé funciona, que não é um exemplo legal, é quando a gente tem um acidente de avião por causa de desorientação espacial. Quando a gente está falando de desorientação espacial, é porque o piloto perdeu a noção do que está acontecendo. O que a gente tem que pensar quando o piloto está dentro de um avião? O tripé dele já é naturalmente prejudicado.
O sistema proprioceptivo vai dizer que ele está sentado, só que, na verdade, ele está sentado no avião, mas o avião está se mexendo, e ele precisa saber para onde o avião está indo. Então, um primeiro tripé já está capenga. O tripé do sistema vestibular também não manda informações tão corretas quando você está voando. A gente tem que lembrar que o ser humano não foi feito para voar, a gente não voa. A gente criou um artifício dentro de um avião para poder voar. Então, o nosso sistema vestibular ele não sabe direito, do mesmo jeito que o proprioceptivo, como mandar a informação para dizer que você está voando, porque você está sentado, você tem uma aceleração linear ali, mas ao mesmo tempo você tem uma estabilidade. Por isso que muitas vezes a gente se sente mal e enjoa quando a gente está voando. Então, eu tenho dois tripés capengando que não mandam informações tão precisas. O que que dá a real orientação espacial para o piloto quando ele está voando? O tripé da visão. A visão é extremamente importante. Quando você está numa situação de mau tempo, você perde a visão também. Por isso que o piloto fica desorientado. Qual foi o recurso que se criou na aviação para que você possa continuar fazendo voos em situações em que você sabe que a probabilidade do piloto desorientar é muito grande porque ele não está tendo visual? O tal do voo por instrumentos. De vez o piloto voar olhando ao redor, ele voa prestando atenção na informação que o avião passa para ele. A grande questão é que a gente precisa de pilotos treinados para isso, a gente precisa, nem todos os aviões, principalmente de aviação particular, tem essa questão do voo por instrumentos, enfim, diversas questões. Mas para vocês entenderem como que o nosso equilíbrio funciona, a nossa orientação espacial é um tipo do nosso equilíbrio, é um pedacinho do nosso equilíbrio, e por que essa desorientação espacial funciona, acaba acontecendo em voo, tá? Então, só para lembrar, como que a gente se equilibra, como o nosso equilíbrio funciona? Através de informações de três sistemas, o vestibular, o visual e o proprioceptivo, e essas informações vão ser integradas pelo cerebelo. Se eu tiver problemas em qualquer um desses sistemas, eu vou ter desequilíbrio. Se eu tiver um problema no cerebelo que integra as informações, eu também vou ter um problema de equilíbrio. Lembrando que a maioria dos problemas são de origem vestibular, por isso que a gente, fono, que trabalha com otoneurologia, com avaliação e reabilitação vestibular, eles estão tão ligados assim com essa questão do desequilíbrio, tá? Outra coisa importante, o visual e o sistema vestibular, eles são bilaterais, então eles precisam funcionar os dois lados e de forma simétrica. Se eu tiver uma assimetria das informações visuais mandadas, vai ter problema, se eu tiver uma assimetria das informações vestibulares, vai dar problema também, tá? Isso é só para a gente começar a entender como funciona esse sistema. Se quiser saber de forma mais detalhada, se quiser estudar o sistema vestibular de forma mais detalhada, se quiser saber como esse sistema pode ser avaliado, como que a gente pode fazer a vectoeletronistagmografia, que é um dos exames que a gente pode fazer na avaliação vestibular do paciente com paciente de tontura, se inscreve nesse curso aqui que a gente fez com o maior carinho para vocês. Está completinho, desde explicando como é o aparelho vestibular até como que a gente pode fazer a Vecto, que é um dos exames de diagnóstico, tá bom? Mês que vem a gente se encontra. Até lá. Abraço.